Olá, queridos irmãos, alunos da Escola Bíblica Discipuladora da PIB e todos que estão assistindo a esse vídeo. A graça e a paz de Cristo a todos. É um prazer poder estar retornando às nossas atividades após o recesso, Após esse pequeno período de férias que a nossa EBD experimentou, nós estamos retornando agora. É muito bom poder estar de volta. Nós vamos todos juntos, com muita alegria, a partir de agora, a partir deste momento, viver uma nova fase, recomeçar uma nova fase em nossas vidas, ok? É tempo de reconstruir. Hoje é tempo de reconstrução e nós estudaremos a lição de número 1 do primeiro trimestre de 2021 da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, ok? O texto base encontra-se no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 5. Essa lição, meus queridos, ela foi escrita pelo pastor Alonso Colares. Pastor Alonso Colares, ele foi pastor da Igreja Batista de Vera Cruz, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, ok? Nós estudaremos durante todo esse primeiro trimestre os livros de Esdras e Neemias, ok? O ano de 2020, que terminou, ele foi marcado para todos nós, por conta dos desafios que nós passamos, por conta das dificuldades que nós enfrentamos. Certamente, muitos paradigmas eles foram quebrados, mas também nós fomos capazes de ver o quê? De ver que podemos muito mais do que nós imaginávamos, Por outro lado, também foi um ano de perdas para muitos, perda de emprego, perda de um negócio, até a perda de um ente querido. Muitos perderam, seus familiares, seus amigos por conta do Covid-19. Mas o importante é que 2020 acabou, ficou para trás, ok? 2020 não existe mais. E agora é o tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar o nosso compromisso com Deus. Recomeçar o nosso compromisso que fora perdido pelo desânimo, É tempo de recomeçar os bons relacionamentos perdidos. Observem, É tempo de recomeçar os bons sonhos que foram destruídos na tempestade passada. É tempo de nós reconstruirmos e refazermos o caminho com os propósitos de Deus em nosso coração, Mas com a esperança viva de que o Senhor nos conduzirá em triunfo sempre. Essa esperança deve estar permeando o nosso coração, amém? Quando nós estudamos lições dos livros de Esdras e Neemias, nós podemos ver na história desses grandes homens de Deus lições importantíssimas, meus queridos, importantíssimas para sermos bem-sucedidos nesse novo ano, ok? Eu gostaria de estar fazendo uma oração para nós podermos iniciar a nossa lição. Oremos então. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de retornar e reiniciar as atividades da escola dominical. Vos peço que abençoe o estudo dessa lição, abençoe aqueles que estão assistindo o vídeo, que vão acompanhar a lição no livro de Neemias, meu Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos guardou e continuará nos guardando durante todo esse período que ainda nos resta dessa pandemia, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, porque nós já temos iniciado as vacinas. Em breve todos seremos vacinados, meu Deus. Obrigado porque o Senhor capacita homens, Senhor Deus, para abençoar o povo, meu Deus. Pai amado, nos dirige, nos orienta, nos capacita cada vez mais na compreensão da Tua palavra. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 É essa esperança que deve permear o nosso coração. Quando nós estudamos, meus irmãos, as lições nos livros de Esdras e Neemias, nós podemos ver na história desses grandes homens de Deus lições importantíssimas, maravilhosas, para nós sermos bem-sucedidos neste mundo, Para sermos bem-sucedidos no ano de 2021. Este é o tema da nossa revista, Recomeçar, reconstruir. Vamos então à leitura de Neemias 2:5. E depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender a um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados.
Neemias 2, 5. Meus queridos, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que quando os 70 anos do exílio babilônico terminaram, o Senhor enviou o seu povo de volta para a terra prometida, ok? Partindo desse princípio. Durante o período de Neemias, 2 grupos retornaram para lá, na tentativa de restaurar o templo e a cidade à sua antiga glória, ok? Só, meus irmãos, que as coisas não andavam muito bem, não andavam bem. Foi então que Neemias se voltou para o Senhor em oração. Ele viu a necessidade do clamor, né? Você já percebeu que muitas coisas maravilhosas que Deus faz por seu povo começaram com jejum e oração? Você já percebeu isso? Observem que um copeiro do rei, olha a história de Neemias, um copeiro do rei, um escravo que experimentava o vinho e a comida para o rei não ser envenenado, o que aconteceu? Ele pôde falar com o rei Artaxerxes, né, que era o rei daquele período, e lhe fazer um pedido. Olha a intimidade de Neemias. Certamente, meus irmãos, Deus o posicionou para fazer a diferença. Certamente. Às vezes podemos sentir uma vontade irresistível de agir espontaneamente, deixando a cautela de lado, tomando o controle da situação. Às vezes a gente pode agir assim, né? Nesses momentos, nós precisamos ter certeza de que nossas ações, elas estão de acordo com a vontade de Deus. É importante estar na vontade de Deus. Neemias era o copeiro de Artaxerxes, né? Ele esperou pacientemente o tempo de Deus e obteve resultados gloriosos, meus irmãos. Neemias jejuou e orou por alguns dias e então esperou a oportunidade para quê? Para falar com o rei. Ele aguardou, ele não foi atirado assim, né? Nós podemos observar que ele não se desesperou. Muito pelo contrário, ele esperou em Deus. Né? Na verdade, meus irmãos, Neemias, ele suplicou ao Senhor por um período de 4 meses, até o dia em que o próprio rei, olha o que aconteceu, até o dia que o próprio rei perguntou a Neemias o motivo dele estar tão abatido. Ele jejuou e esperou tanto. Observem que maravilhosa lição Neemias deixa para nós, meus irmãos. Né? Deveríamos fazer o mesmo, como diz lá em Salmo 27, 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se até o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Observem que após essa oração silenciosa que Neemias fez, ele fala ousadamente, pedindo permissão para deixar o palácio real e viajar para Jerusalém. Né? A fim de quê, meus irmãos? A fim de fazer o quê? A fim de reconstruir o muro, aquele muro da cidade. Mais uma vez, ele mencionou os sepulcros dos seus pais. Ele citou na fala com o rei o sepulcro, apesar de não ter sido essa a sua principal preocupação. Não era a principal preocupação. Provavelmente, foi algo que ele pensou ser importante, né, para o rei, relembrar algum momento importante para o rei. Por isso que ele citou os sepulcros. Meus queridos irmãos e amigos da nossa Escola Bíblica Discipuladora, os livros de Esdras e Neemias, ele tem sido fontes de motivação para muitos servos de Deus no passado e no presente também, né? Muitos líderes, eles têm encontrado estratégias e motivações para desempenhar o seu trabalho com muito sucesso, inspirado nesses livros. No entanto, nós podemos destacar uma importante lição da palavra de Deus, o desafio de recomeçar. Observem que com uma cidade destruída, um povo distante e o lugar de adoração abandonado, eles enfrentaram o quê? Eles enfrentaram o desafio de reconstruir tudo, olha só, reconstruir tudo e foram vitoriosos nessa empreitada. E nós, meus irmãos, eu e você, né? O que nós podemos aprender com isso? Então vamos lá. Em primeiro lugar, não podemos ter dúvidas quanto ao fato de que tanto Esdras quanto Neemias, eles tinham certeza dos motivos de tantos infortúnios do povo de Israel. Na realidade, eles sabiam, né? Porque eles não tinham dúvida. Agora, por que eles não tinham dúvida? Na verdade, eles sabiam que a causa de toda a dor e sofrimento do cativeiro e todas aquelas humilhações que eles passaram e que o povo estava passando, vinha de onde? Vinha dos constantes
atos pecaminosos do povo. Eles sabiam. É importante destacar, meus irmãos, que certamente as ações pecaminosas, elas sempre gerarão derrotas em nossas vidas, ok? Podemos notar, porém, tanto na vida de Esdras quanto na vida de Neemias, um coração pronto para a confissão, né? Por exemplo, lá no livro de Esdras, no capítulo 9, no versículo 7, e no livro de Neemias, capítulo 1, do verso 6, né? Há intenções do coração desses servos do Senhor e o temor a Deus em seus corações. Há intenção no coração. Deus sempre usa, meus irmãos, meus queridos, pessoas com coração e mente totalmente devotados a Ele, meus irmãos. Ele sempre usa, né? Deus também usa pessoas com os corações humildes e dispostos a servir. Ele conhece o coração. Certamente não será instrumento para o louvor da sua glória pessoas mais intencionadas, né? E com motivações que gerem práticas malignas. Geralmente não é assim que funciona, né? É importante ter em mente que o Senhor usa aqueles cujos corações e mentes estejam dispostos a servir e obedecer com humildade e mansidão, ok? Não nos esqueçamos de uma verdade fundamental. Observem o que diz Tiago 4,6. O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. Depois você lê lá, entendeu? Assim, meus irmãos, todos que estão acompanhando a nossa aula hoje, com humildade e temor ao Senhor, nós podemos confiar e recomeçar, ok? Vamos agora ao segundo ponto, que é tão importante quanto ao primeiro. Nós devemos vencer as frustrações, devemos vencer o medo e a acomodação. Além de todos os desafios que eram externos, né, que uma pessoa precisa enfrentar para recomeçar, nós podemos perceber que, muitas vezes, os piores desafios se encontram dentro de nós mesmos, dentro de mim e dentro de você. As lutas da vida, elas continuam a imprimir muitos elementos negativos em nós. Ficam as marcas. No caso do povo de Deus na Babilônia, depois de 70 anos no exílio, né, houve muita mudança. Provavelmente eles já estavam aculturados àquela situação, aqueles costumes, tinham a permissão de ter os seus próprios negócios em uma nova geração, e aquela nova geração já estava emergindo, estava crescendo e vivendo ali, né? Podemos então nos perguntar, existiam vantagens em sair da Babilônia? É importante mencionar 3 elementos a fim de compreender que o recomeço nem sempre será uma tarefa fácil, nem sempre. O novo não é fácil. Em primeiro lugar, o medo. O medo impede as pessoas de ir adiante, né? De suplantar os desafios e as adversidades da vida. O novo causa estranheza, como eu já havia dito, causa medo, né? Para que aquele povo, por exemplo, pode ser o medo. Medo de quê? Medo de perder a estabilidade da vida na Babilônia, o medo dos perigos da viagem, né, no caminho, o medo do projeto de reconstrução ser inviável, não dar certo, né? Esses medos, meus irmãos, poderiam passar na mente do povo. O segundo elemento é a frustração. No caso dos exilados da Babilônia, eles tinham sofrido uma derrota acachapante sobre Nabucodonosor. O que é acachapante? Acachapante quer dizer uma derrota esmagadora, incontestável, indiscutível. Muitos se lembram de toda a humilhação que foi a destruição de Jerusalém. E essa memória, essa lembrança, ainda poderia estar viva no imaginário das pessoas e impedindo-as, né, de ir adiante e vencer esse bloqueio mental. Observem, né? O terceiro elemento, meus irmãos, é a acomodação. Nem todos os que estavam na Babilônia acabaram por voltar a Jerusalém, nem todos, né? Somente um remanescente, ou melhor dizendo, somente aqueles cujo espírito Deus despertou, como está lá no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 5. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou,
para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Observe o texto. É importante destacar, meus queridos, que o despertamento de Deus, ele é vital para vencer todos os desafios de recomeçar, para vencer todos eles. Quantos exemplos nós poderíamos extrair da nossa própria vida acerca de situações, né, que nos exigiram recomeçar, fazer o caminho, né, e o medo e as frustrações e a acomodação simplesmente nos mantinham prostrados, né? Isso é do homem. Entretanto, meus irmãos, quando nós estamos no centro e certos de que o projeto de Deus, nós estamos no projeto, não precisamos ficar escravos dos nossos medos, porque nós estamos na vontade de Deus. Pois é impossível acomodar-se quando Deus nos desperta. É impossível, né? Sobre o despertamento de Deus, aqueles homens e mulheres ali, eles deixaram a Babilônia para trás, meus queridos. É importante destacar que confiar em Deus e planejar as ações foi um dos segredos da sua boa empreitada, ou seja, da boa empreitada de Esdras e Neemias. Na verdade, foi o reconhecimento de que a boa mão do Senhor estava com eles. Eles reconheceram e confiaram. Todavia, nós podemos identificar traços da diferente personalidade desses dois grandes líderes. A gente observa quando a gente lê os textos, né? Por exemplo, em Esdras 8:22, Esdras não pede ao rei uma guarnição de cavaleiros, né? Porque ele fica com vergonha de pedir ao rei um exército de cavaleiros para defenderem do inimigo a caminho, né? Ele fica. Porquanto tinha falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Ou seja, Esdras, ele entendeu que se ele e seu grupo queriam obter qualquer testemunho perante o rei Artaxerxes, observe, perante o rei Artaxerxes, eles precisavam fazer o quê? Colocar sua fé em ação. Eles tiveram que agir conforme o que disseram acreditar, não é mesmo? Da mesma forma, meus irmãos e amigos que estão acompanhando a nossa aula até aqui, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor me chama e chama você para servi-lo, nós devemos acreditar que Ele proverá tudo para nós, para mim, para você e eu. E nós devemos orar e falar com Deus e ouvir a sua voz, né? Isso é uma forma essencial para darmos, né, cada passo com Ele. Observe o que aconteceu com Neemias, quando ele tem a oportunidade de voltar a reconstruir a cidade de Jerusalém. Ele não hesita em solicitar ao rei que o mesmo dê cartas para os governadores da além do rio. Você lembra disso? Para que o permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf. Ele pede uma carta para Asaf, que era o guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço, né? E para o muro da cidade também, e a casa em que houver de entrar. Ele pede isso, a gente encontra isso lá em Neemias 2, 7, versículo 8, parte A. Esses dois servos de Deus, meus irmãos, eles mostraram por meio de seus resultados e de suas realizações que a boa mão do Senhor estava sobre eles. A boa mão do Senhor estava sobre eles. Observem que eles tinham temperamentos e planos completamente diferentes, porém eles tinham uma característica em comum. Qual seria essa característica em comum, meus irmãos? Eles tinham a confiança em Deus. Às vezes, recomeçar com confiança pode esbarrar nas nossas limitações, nossas inseguranças, devido ao nosso temperamento. No entanto, não podemos temer qualquer projeto se o Senhor estiver ao nosso lado, estiver ao meu lado, ao seu lado. A Bíblia Sagrada diversas vezes nos ensina a não temer algo, quando a direção vem do Senhor. Se vem do Senhor, não é para temer, né? Não é para temer. Podemos então usar todos os meios disponíveis ao nosso alcance, ou seja, vencer a insegurança, né? Caminhar em triunfo, sabendo que a vitória é certa.
sabendo que a vitória é certa. Estamos caminhando para o final da nossa aula de hoje e é importante compreendermos que recomeçar, meus queridos, é uma tarefa fácil. Imaginemos as ansiedades, privações, provações que Esdras e Neemias enfrentaram ao longo da caminhada da reconstrução do templo da cidade de Jerusalém. Imagine, eles certamente, meus queridos, enfrentaram perigos, né? Perigos internos e externos, contudo, não desistiram. Eles foram até o fim e saíram vitoriosos. O que impede você, aliás, vou reformular, o que me impede e a você, né, de recomeçarmos um bom projeto que ficou para trás? O que nos impede? Converse com o Senhor sobre isso e peça que Ele revele a sua vontade, né? Se Deus aprovar, siga em frente. Se Deus aprovar, siga em frente. Que Deus então nos abençoe e nos capacite e dê a força que nós precisamos para permanecermos firmes e fiéis, capazes e preparados para um recomeço. Amém? Receba então o meu fraterno e caloroso abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Amém.